O Contraponto recebe hoje o desembargador Eduardo Pereira Santos, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador, é uma alegria recebê-lo no Contraponto. Muito obrigado, é uma alegria também. Bem, eu inicio o programa, desembargador, com a mesma pergunta que já fiz ao ministro Asfro Rocha. O senhor acha exemplar ou até mesmo imprescindível a criação de júris de cidadãos para avaliar a ação de políticos eleitos aqui no Brasil? Se isso se tratar de uma mera união de cidadãos para apreciar no campo ético a ação de políticos, eu não acredito, acho que isso não vai alterar nada. Se isso se tratar de uma instituição com o fito de apreciar a conduta dos políticos, mas com força coercitiva, isso é, podendo destituir um político, tendo em vista as suas promessas e os desencontros das promessas aplicar com as realizações, aplicar algumas sanções, se tiver força coercitiva, daí sim eu acho realmente uma mudança muito interessante. Agora, não vai deixar de ser um órgão especial, quer dizer, um órgão que precisa de um controle muito grande, porque vai ser facilmente manipulável pela mídia, pelas impressões, pelas paixões que a política desperta. Claro. Não é? E aos quais os cidadãos comuns são muito infensos, eles podem ser atingidos facilmente por isso. Paguemos para ver, né, desembargador? Pois é, vamos esperar para ver se... Eu não sei se isso chegará aqui ao Brasil. Bem, mas falando em políticos, vamos aos problemas que não faltam, né? Bem, nós temos hoje portadores de doenças mentais que cometeram crimes graves, né? Nós sabemos disso, e que necessitam de tratamento. Ou seja, devem ser internos em manicômios judiciais. Só que a situação desses manicômios, nós também sabemos que é caótica. Por exemplo, o Hospital 2, em Franco da Rocha, há apenas um psicólogo e uma enfermeira para cada 200 internos, desembargador. Pois bem, e agora vai a pergunta. A desinternação progressiva, autorizada por juízes das varas de execuções penais, é uma determinação irresponsável ou simplesmente não há outra saída? Olha, eu fui juiz da vara de execuções criminais em 1980 e poucos. Eram só 3 juízes, hoje a equipe é enorme. Naquele tempo, o titular, já hoje aposentado, todos os meses oficiava o governador do estado avisando a situação caótica do manicômio judiciário e de todas as penitenciárias e presídios naquele tempo da casa de detenção. Essa situação de hoje é mais que previsível, era uma coisa já necessária. Só podia acontecer isso. Todo mundo sabe que isso nunca deu voto para ninguém. Programas políticos que vão ser realizados pela próxima gestão não interessam a político de plantão. E o que aconteceu? O Estado não construiu o edifício para prisão aberta, os prédios, o necessário, não deu estrutura. O que acontece com o juiz nesse momento e o que acontece com o juiz agora? Eles têm que achar uma solução razoável, sensata, de acordo com o direito, na medida do possível. Né? É necessário que se abra uma torneira para os presos entrarem no sistema, mas é necessário que haja uma torneira para que os presos saiam do sistema também, porque senão, se fechar uma torneira qualquer aqui na saída, vai explodir tudo necessariamente. Ou eles não entram ou eles não saem. Pois é. Então, como a saída foi vedada, a saída natural, que era o regime aberto com o preso sendo tratado, com terapêutica penal, o que acontece é que o juiz tem que improvisar e tem que tirar, de alguma forma. O que os juízes fazem? Transformaram a prisão aberta em prisão albergue domiciliar, que não é nada, é liberdade plena, não é? E agora estão fazendo essa desinternação progressiva pelo mesmo motivo, porque as coisas têm que caminhar, tem que ter vaga para colocar mais gente. Ou seja, não há outra saída. Não tem outra saída, não tem alternativa. Se houver, por favor, me conte, que eu vou correndo contar para o juiz de execuções criminais também. Tá certo. Bom, mas diante disso, eu pergunto, um doente solto mata por falta de medicação ou atendimento. Quem tem de ser preso? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito complicada, porque a natureza humana é imprevisível, não é? Mesmo essas pessoas aparentemente perigosas, às vezes, quando tem um amparo, quando tem gente que possa encaminhá-la, às vezes tem saída, tem solução. Então, eu acredito na recuperação da pessoa. Evidentemente que uma pessoa que tem uma doença mental grave, essa já é uma pessoa diferenciada, aí há uma inclinação muito grande, já mais previsível,
não é? É difícil você prever a conduta humana, mas aí já é mais previsível. Mas, ainda assim, são riscos que a própria sociedade cria. São riscos que a própria sociedade cria. Nós votamos mal, nós não nos organizamos, talvez politicamente, ou talvez em ONGs, ou sei lá que organização se pode fazer à margem do sistema, né? Então, essa é a nossa sociedade, é a nossa sociedade que a nossa geração produziu. Sabe? Quando nós culpamos os políticos provieram da mesma, né, da mesma São frutos nossa origem, da mesma sociedade. Da mesma sociedade. Então, nós temos que conviver com isso, por enquanto. Que é uma pena, né? Não tenha dúvida. Agora, se houvesse investimento, se houvesse interesse político, se houvesse muita vontade, tudo teria solução. Se houvesse interesse político, se houvesse muita vontade, tudo teria solução. Agora, conversando sobre tudo isso, desembargador Eduardo, eu fico aqui pensando em como será para um psiquiatra, por exemplo, dizer num tribunal, em nome da ciência, que alguém, a partir de então, será ou não um bom pai ou uma boa mãe. É seguro? Uma análise psicológica de um agente de crime, ou de um réu, ou de um sentenciado, ela é muito breve, muito rápida. E eu, com todo respeito pela ciência, afim, a psicologia, eu não acredito que esse trabalho possa ter uma expressão de convencimento. Ele é um prognóstico baseado em dados superficiais. Eu não sei, eu fiz todo tipo de análise ao longo da minha vida, sabe? Hoje nós precisamos disso. Todo mundo precisa, eu acho. E eu acho tão difícil uma avaliação da condição humana, da natureza humana. Então, eu não acredito que se possa fazer um prognóstico com base em uma entrevista, num trabalho, e de um psicólogo que faz quantos trabalhos. É um só, como a entrevistadora propôs na pergunta anterior, para tanta gente. Não é possível, isso é completamente inviável no meu entendimento. Agora, é mais um dado, claro, é mais um elemento de prova, é mais uma circunstância que o juiz vai avaliar para conceder ou não o benefício, mas não é essencial, como às vezes se quer mostrar. Por que há uma tendência em se justificar o criminoso pela causa social, quando, na verdade, ela pode ser também psicológica, genética ou patológica e quase sempre vinculada ao consumo de drogas? Por que, desembargador, fica mais fácil? Não fica mais fácil. Eu acho que é uma análise justa essa, de justificar quase sempre a prática do crime neste nosso país, né, de terceiro mundo, pobre, pelas causas sociais. No mundo inteiro, o homem pratica crimes, não é? Por mais repressivo que seja o sistema. Não adianta. Não é? Nos lugares onde há pena de morte, o homem vai praticar, vai cometer infrações penais. Agora, no Brasil, na minha posição, a causa social realmente é a primeira. É a primeira causa. O tráfico também vem da pobreza e da favela inicialmente. É uma necessidade, né? Eu fico imaginando um menino da favela, cujo pai e mãe traficam, que veio, que não tem nada, né, traficam em pequena escala. Aquilo para ele é um trabalho. É uma forma de entrar dinheiro. É a forma de ganhar dinheiro. Né? É claro que eu não vou justificar ninguém por isso, vou julgar de acordo com a lei no momento em que o processo for concretizado e vier. Mas a causa social é a maior. O sistema tem que ser mudado na base. Sem educação, sem melhoria de condição de vida, sem trabalho, é muito difícil evitar o crime, evitar o nascimento do crime. Desembargador, dói menos quando se mata por amor? Essa é uma pergunta dificílima, então, embora tão pequenininha, hoje feita com inteligência. Estou com perguntas aqui complicadas. É verdade. Mas daqui a pouco nós vamos relaxar. Está fazendo de propósito. É o seguinte, vou responder pelo óbvio, claro. Pelo jargão popular, quem ama não mata. E, portanto, um crime de morte é inadmissível em qualquer circunstância. Um crime de morte é inadmissível em qualquer circunstância, mesmo cometido oficialmente pelo Estado quando executa um criminoso nos lugares em que exista a pena de morte. A paixão, ela rompe todos os freios inibitórios do homem. A paixão toma conta da consciência, ela invade a consciência. O que pode acontecer é que um criminoso passional, ele não seja um criminoso
que vai reiterar a prática do crime. Há um tratamento no sistema penitenciário diferente para o criminoso da paixão, porque ele só matou aquela, se for um homem, só matou aquela mulher naquelas circunstâncias e muito provavelmente não vai matar mais. Isso não quer dizer nenhuma condescendência ou nenhum respeito especial pelo criminoso passional. Não, ele deve pagar pelo crime nos limites exatos da lei, como um outro homicida qualquer. Tanto que o Código Penal prevê, né, circunstâncias da violenta emoção, por exemplo, circunstâncias que reduzem a repressão penal. Quando se mata por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que pode ser até uma injusta provocação no campo emocional, suponha alguém que encontre a mulher amada na presença de um amante, não é? Então, houve uma injusta provocação da vítima, em tese, tudo em tese nós estamos falando, e a reação pode ser considerada como uma emoção violenta, alguma coisa que tomou conta, não é, da mentalidade daquela pessoa e o fez agir como não agiria em outras circunstâncias. Normalmente. A conversa está muito boa, mas nós vamos ter que parar alguns instantes. Você continue aí, que daqui a pouco voltaremos com o presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Eduardo Pereira Santos. Fique aí, hein? De volta com o desembargador Eduardo Pereira Santos, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, desembargador, nós já falamos muito sério hoje. Está demais, não está? Você não acha? Estou muito à vontade. Vamos agora descontrair de vez. Indo para outro polo. Por que o senhor deixou de usar rabo de cavalo? Aderiu à toga, desembargador? Bem, pensei que isso fosse um segredo de justiça, que Mas nunca não é. ninguém... Agora o grande público vai ter acesso a essa informação tão reservada. Mas é tão né? charmoso o rabo de cavalo. Por que você tirou? Olha, eu tenho um lado rebelde. Eu fui palmeirense aos 7 anos, quando toda a minha família Então, rebelde era mesmo, São Paulino. desembargador. Pois é, tá vendo? Pois é, e são todos ainda São Paulinos. O Palmeiras foi o primeiro campeão mundial interclubes, embora os corintianos não reconheçam isso. Eu sei a escalação de cor ainda. Fábio mesmo, Salvador e desembargador? Juvenal, Valdemar Filme, que era apelidado do pai da bola. Valdemar Filme, Luiz Virja e Dema, Lima, Humberto, Liminha, Jair Rodrigues. Mas esse time não me sai da cabeça. Eu juntava figurinha das balas de futebol. Era uma balinha doce. Não guardou o álbum, não? Que você Olha, eu procuro. Outro dia eu até fui atrás de colecionador. Só que era tão caro que eu vou deixar para um momento de mais vontade ainda. Uma fraqueza mesmo, né? Vai lá Mas era aquele tempo mágico das figurinhas carimbadas. E havia até uma brincadeira, tinha um zagueiro do Nacional Atlético Clube aqui da capital, chamado Dedão. E a figurinha dele era carimbada e a molecada perguntava, você tem o dedão carimbado? A gente falava não e eu batia o pé em cima do seu dedão para carimbar, uma bobagem de criança. Mas e o rabo de cavalo, como é que fica? Bem, o rabo de cavalo foi o seguinte, foi um ato de rebeldia, por isso que eu me reportei a outros acontecimentos. Mas o senhor achava charmoso? Não, então, foi um ato de rebeldia contra a minha calvície incipiente, primeiro. Começou a cair meu cabelo, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que reagir. Eu fui brincando, deixando aos pouquinhos. Meus filhos foram brincando comigo e daí, achando ridículo, todos os filhos acham horrorosos essas mudanças dos pais, não sei, comigo é assim. Vou tomar uma providência. Para com isso. Não, eu deixei crescer. E daí os meus amigos, alguns brincavam do tribunal, achavam engraçado e outros olhavam meio... Bem, eu fui candidato a vice-presidente por... O desembargador, só uma coisa, será que aqueles que olhavam meio assim, diziam, será que vai ficar bem em mim? Será? Não, eu não acredito. Eles achavam bem ridículo mesmo, achavam talvez até incompatível com as funções. Eu não achava isso, porque como a minha integridade não está nesses detalhes abalada assim. nisso, né? É claro que há um limite. Eu não vou de brinco na sessão, porque não me interessa, nem sou do ramo e não é isso. Mas aquilo eu achei que estava ainda na medida.
Mas, quando eu fui candidato, o meu comitê eleitoral veio dizer, olha, tem que cortar, senão você perde a eleição. Eu falei, mas vou perder por causa disso, vai perder. Aí eu, com dor no coração, cortei e ganhei a eleição. Mas agora você já ganhou? Depois eu esqueci, é verdade, não, boa ideia, agora eu já ganhei. Eu até vou Quem sabe o senhor não considerar volte isso. aqui com o rabo de cavalo? A sua opinião é muito próxima importante, entrevista, viu, hein, nesse desembargador? tempo. Vamos fazer isso? Vamos, O senhor volta vamos. porque daí nós damos um close. Agora, essa foto que o senhor me mostrou aqui, Sim. o senhor de rabo de cavalo, olha, eu tenho certeza Essa é a que o única. telespectador está gostando. Tá bom. Bem, deixando de lado agora o seu charmoso rabo de cavalo, nós estamos sabendo também que o senhor é expert em relaxamento. E aí, desembargador, a descontração é uma consequência também inevitável da toga? É uma necessidade, não é? É a descontração. A nossa profissão é uma profissão de muita concentração, de muita seriedade, não é? Exige muitos recursos de mente, então é absolutamente imprescindível. Mas como é esse relaxamento? Conta para nós. Bem, olha, eu tinha 18 anos e eu fui para o Rio uma vez e conheci uma senhora que me introduziu ao reino da yoga. Ela era aluna do Hermógenes, que é um autor carioca, que era da moda, e ainda é da moda, eu tenho visto ainda, ele ainda tem muitos livros, agora tem muitos livros publicados, Autoperfeição com a Hatha Yoga. Depois eu vim a ler muito sobre yoga e descobri que esse livro ele se baseia em outros, tinha um argentino, e depois eu li Yoga Rachamaraka, depois eu fiz... Como mestre em yoga? Não, mestre nem tanto, eu sempre fui um autodidata. O único curso que eu fiz foi de meditação transcendental, que é nessa linha também, depois, se quiser, falamos disso. Muito. Mas então, eu fazia yoga autodidata, aprendi, e eu aprendi as posições. Eu sei movimentar, não vou fazer isso aqui, tá bom? Desembargador, atenção, telespectadores, vou poupá-los disso. Só um pouquinho, desembargador. Você mexia a barriga de um lado para lá, sabe, isolar um músculo para cá, aprendi sozinho. Mas não dá. Isso aí ficar também de cabeça para baixo naquela rainha das asanas, que esqueci o nome, faz tempo que eu não leio yoga. Ficar deitado, com a cabeça no chão. E o relaxamento acontece? Não, eu faço relaxamento também, deitado, e fico pensando. Mas, e o que acontece no dentro? Quando o senhor faz isso? Bem, eu entro numa paz, sabe? Eu alcanço, eu não chego àquele ponto de transcendência, de alcance da transcendência que se fala. Olha, a meditação transcendental, ela chega nesse ponto da meditação yoga e vai um palmo além. Eu fiz o curso e gostei muito. É assim, eu tenho que sentar de manhã 2 vezes, sentar numa cadeira assim, acordar, tinha que acordar meia hora antes, o que já me irritou um pouco nessa história, sentar e imaginar e tentar não pensar, sabe? Relaxar primeiro, relaxar de uma vez, esvaziar a mente, não pensar em nada. Diz, né, pelo que eu estudei, disse que em determinado momento vai acontecer um salto, né? Eu vou transcender. Isso é, eu vou chegar talvez até o que significaria um êxtase, sabe? A minha mente vai passar de todos os limites. É claro que eu não consegui chegar nesse ponto. Mas está tentando. Não, eu parei de tentar porque 7h30, eu ansioso, terminal, né, eu sentava na cadeira, pensava em relaxar e só pensava nas coisas que tinha que fazer no dia, não é? Isso só me deixava muito mais nervoso. E muito mais ansioso, né? Então, eu tenho a impressão que eu tenho que fazer um tratamento antes para começar. Um tratamento preparatório para mas está programado, sabe? Um dia eu ainda vou fazer isso, quem sabe se eu vou transcender, que é uma coisa muito chique, né? Certamente, certamente. Agora, o que, para finalizar, infelizmente, porque está ótimo o programa, não é, desembargador? Pelo menos a conversa está excelente. Está ótimo. O que Eduardo Pereira Santos mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de fazer muitas coisas, muitas coisas. Mas eu gosto muito de cinema, por exemplo. Eu vou falar muitas coisas. Eu gosto de cinema, gosto muito de cinema. Eu vou ao cinema muito, eu vou muitas vezes, quase sempre sozinho ao cinema. Sempre que dá para fugir, eu vou e vejo tudo que tem. Eu vejo filmes de arte, vejo os filmes iranianos, os filmes árabes que agora estão na moda, mais lentos, os filmes japoneses. Mas eu vejo também o Rambo, se precisar, eu vejo o que tem para ver. Sabe? O último filme que assisti foi esse da Laís Bodansky, Chega de Saudade, filme nacional, muito bom, que eu recomendo. Você assistiu? Não ainda. Muito bom. Com
com atores já antigos e sobre um tema muito interessante, são esses bailes nesses clubes frequentados mais por mulheres, aborda um pouco da solidão feminina, Sim. sabe? Mas aborda também um viés da esperança, de se alegrar, né? Porque a dança é uma coisa que remete à alma, que remete... Então, cinema é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de sol. Eu relaxo muito no sol. Hoje em dia, eu relaxo muito mais com outros expedientes do que com yoga, né? Que eu não faço mais tão a miúde. Mas é importante isso. Mas eu O faço senhor às vezes. o senhor considera importante esse relaxamento. Eu acho que é uma forma de se monitorar também. Eu de se preciso por causa da minha abastecer ansiedade. Exatamente. E a ansiedade me ajuda muito, porque eu não deixo o processo parado, nunca deixei, sempre fui Isso é juiz bom. em dia por causa disso. Que bom. De outro lado, às vezes eu fico... Consome, né? Consome mesmo, é isso mesmo. Será que a gente tem É a saúde palavra certa. para acompanhar a ansiedade, às Pois vezes, do jeito que ela então, é por isso que preciso ir a um terapeuta, preciso tratar dessa parte. E preciso achar derivativos, como cinema, como um sol numa tarde de sábado. Isso eu adoro, fico quanto tempo tiver. Eu sou até descuidado para o sol, eu me preparo, mas onde está batendo o sol, eu estou chegando. Está lá, né? É. Energia, E né? gosto de futebol, eu sempre fui fanático por futebol. Veja só, eu tenho na minha casa 3 televisões, uma lá da outra, É com mesmo? cabos, 3 TVs a cabo. Todo mundo que me conhece 3? bem Uma, acha duas, que eu 3? sou completamente nessas Peraí, mas horas. uma, duas, 3? Uma, duas, 3. Os 3 com cabo e pay-per-view e antena parabólica. São 4 sistemas. Inédito. Não, eu não sei se mas eu faço isso. E eu vejo 3 jogos ao mesmo tempo. Até às vezes me atrapalha. É bom quando todos os times que eu estou torcendo atacam para o mesmo lado, ou têm a mesma cor. Eu sei, isso não vai ficar bem, mas eu tenho que confessar, não é? Mas é verdade, eu faço isso e gosto muito. Olha, o senhor é um verdadeiro penalista. É um verdadeiro criminalista, porque só podia ser, não é mesmo? Você acha? Eu acho, é sangue nas veias, né? Tá bom. Então eu faço esse sudoku, sabe esse passatempo japonês de número? Eu gosto de número. Então, todo dia sai no estado da palavra cruzada e na mesma página esse passatempo com número. Eu faço também, quando eu vou para o tribunal, no carro, eu vou fazendo isso para espairecer, para mexer, para me absorver, sabe? São todos sistemas para dosar a ansiedade, eu acho. Agora, altíssima mesmo, para encerrar. O senhor sabe ficar parado? Pois é, eu sou irrequieto, eu sou ansioso, eu sou agitado, eu sou isso tudo. Mas pode ter certeza que eu sei ficar parado. Quando é hora de ficar parado, eu sei ficar. Ótimo. Eu sei me divertir, eu sei ficar tranquilo também, né? E uma das coisas que me absorve, o processo em si, é por isso que esse cargo que eu ocupo hoje, ele é mais oneroso para mim do que o cargo de desembargador que julga o processo. No processo eu me absorvo, eu mergulho, o processo me acalma, me serena, entendeu? Eu mergulho de cabeça. Esse cargo já é mais agitado porque é um cargo mais executivo. Eu também tenho atividades jurisdicionais, mas é muito executiva, tem que me mexer muito. Sim, né? não consegue e daí mergulhar eu entro nesse campo da ansiedade, me dominando um pouco. Mas a gente vai tomando um sol, vai vendo um joguinho, né? E vai levando. E a competência? Não tem nada a ver com tudo isso. A competência existe, ela está lá, e o senhor é um excelente desembargador, excelente juiz. Então, isso é o que conta. Quando a gente gosta muito do que a gente faz, né? A gente acaba se dando bem, eu sei que é seu caso, todo mundo sabe. E ansiedade que é a vida, né, desembargador? eu acho também. É pulsar alguma coisa dentro de si, né? É melhor do que você... Bom, telespectador, você pode estar vendo que por nós aqui nós continuaríamos horas e horas ainda nesse papo, não é mesmo, desembargador? Mas infelizmente teremos de parar. Obrigado, olha, foi uma alegria e uma simpatia tê-lo aqui. Muito viu? obrigado, é a mesma coisa, eu digo. Obrigado. Foi bom, não foi? Semana que vem estaremos de volta. Até lá.